3, 2, 1. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo você mais perto da Palavra de Deus, trazendo você para ver quantas palavras de bem-aventurança nós temos nas Escrituras. Quanto Deus nos diz, bem-aventurados, felizes, 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 felizes em toda a Escritura. E aqui no livro do Apocalipse nós encontramos 7 bem-aventuranças. O Senhor falando felizes, aqueles que cumprem estes requisitos. Vamos ver o que a palavra nos diz? Felizes os que guardam a profecia. Que profecia? Como guardar uma profecia? Como podemos pensar nisto? Vamos ver o que a palavra nos diz. Deixe o seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo. Ele vai falar com você. Seja obediente. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão clara, ela é tão perfeita. O Senhor nos ensina tudo de uma forma tão linda, porque Ele quer que a gente ande sob a luz do seu rosto. Ele quer que a gente ande confiado nele. E a palavra diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando você viaja à noite, você precisa ligar os faróis do carro. E dependendo do momento, dependendo da estrada, ou de cruzar com os que vêm em outra direção, a gente liga o farol de luz alta. Luz alta, a luz alta, a luz baixa, para nos mostrar o caminho, porque nós estamos com velocidade. Não podemos correr riscos, precisamos ver bem por onde estamos indo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus é profecia. A palavra de Deus, ela abre o nosso entendimento para conhecermos o presente, para andarmos com segurança no presente, olhando as lições do passado e sabendo que nos aguarda no futuro. Amém? Olha o que a palavra diz em Apocalipse 22, finalzinho do livro, o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, de 1 a 7. Olha quanta coisa linda. Está escrito assim. Então me mostrou o rio de água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que coisa tão linda! O Senhor está nos dizendo aqui que deixou a sua palavra escrita. Por isso que a igreja cristã, os cristãos, o cristianismo tem caminhado pelo mundo, sempre levando junto com a igreja uma escola, para que as pessoas possam aprender a ler. Por que precisam ler? Porque Deus deixou a sua palavra escrita. Deus disse a Moisés, escreve isto num livro. Escreve para que não fosse adulterado absolutamente nada. Está ali escrito.
E antigamente eram os copistas, copiavam na íntegra, palavra por palavra. Não havia erro de digitação, não é? Palavra por palavra. Eram os amanuenses ou os copistas em hebraico, aramaico, no grego, copiando a palavra. Até que veio a imprensa com Gutenberg. E aí temos a Bíblia impressa e traduzida em tantas línguas, tantos idiomas no mundo. A Bíblia é o maior best-seller, é o livro mais traduzido no mundo. É o único livro sobre a Terra que tem a história do homem na sua origem, o seu passado. Tem a história do homem no presente, tudo o que está acontecendo no Brasil, no Chile, nos Estados Unidos, na Europa, na África, está aqui na Bíblia, o nosso presente. E a Bíblia tem a história do futuro, aquilo que os homens não sabem tem acontecido, as profecias se cumprindo no decorrer do tempo, dos séculos, e o que vai acontecer ainda. É a palavra de Deus. Que livro extraordinário! E o Senhor está dizendo aqui, no último capítulo da Bíblia, então me mostrou o rio de água viva. João está contemplando os céus, João está contemplando a Nova Jerusalém, João está contemplando o ambiente celestial, onde está o trono de Deus, onde o Senhor se assenta, com Jesus, o Cordeiro de Deus, à sua direita, com os querubins ali sob o trono do Senhor, os 24 anciãos, com coroas nas suas cabeças, assentados em 24 tronos ao redor do trono de Deus. Ali estão, diante do Senhor, os querubins, aqueles seres celestiais chamados de seres viventes, adorando dia e noite, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. João contempla Jesus sendo adorado nos céus, Jesus sendo proclamada a sua glória diante de seres angelicais, Jesus sendo adorado nos céus, na terra, no futuro, no presente, Jesus. E ele viu então esse rio de água viva, brilhante como cristal que sai do trono de Deus. No meio da praça e de uma e outra margem do rio, ele viu o quê? A árvore da vida, que produz os seus frutos. O fruto e as folhas são para a cura dos povos. Aí você fala, cura de povos? Que povos? Nós vamos ver a questão do milênio, vamos ver tantas coisas lindas que estão para acontecer no futuro. E o Senhor diz, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Satanás, vencido, derrotado, lançado no lago de fogo, a igreja, o povo de Deus, vamos dizer assim, a noiva do Cordeiro, a esposa do Messias, ali está o povo de Deus, desde Adão, os que amam ao Senhor diante dele. Seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte terá o nome dele, o nome do nosso amado Senhor e Salvador. Quem é o seu Senhor? Jesus. Jesus, aquele que deu a sua vida por nós. E o anjo disse, olha, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E Jesus diz, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. Para guardar estas profecias, eu tenho de ler. Ler apenas o Apocalipse? Claro que não. Ler toda a palavra de Deus. O livro é um todo, tudo se encaixa. A Bíblia levou 1.500 anos para ser escrita. 1.500 anos por cerca de 40 homens que escreveram as Escrituras. Homens inspirados por Deus. Começando com Moisés, com o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E então,
Esse Pentateuco serve como régua, como cânon, em que toda a Escritura tem de combinar, tem de estar de acordo com o que está escrito ali, para ter, podemos dizer, o selo de garantia de qualidade, de verdade. Em épocas diferentes, 1500 anos, desde Moisés até João, na ilha de Patmos, 90 anos depois de Cristo. Aqui está a Escritura, as profecias deste livro, os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Não é apenas ouvir, mas guardar. Guardar significa crer e seguir. Significa crer e viver. Se você apenas guarda algumas joias e nunca as usa, precisamos usar aquilo que guardamos. Então, você tem as joias e você usa. A palavra de Deus, a profecia, o que o Senhor nos traz aqui, a nossa fé na apoteose, no final, nós vamos ver o que? Tudo se cumprindo de acordo com o que está escrito. Olha então em Lucas, capítulo 11, 27 a 28, o que Jesus fala sobre os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Olha o que Jesus diz. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus está ali no meio daquela multidão, e ali estão homens, mulheres, jovens, crianças, uma multidão seleta ali, gente do interior, pescadores, lavradores, gente culta. Ali estavam também fariseus, sempre seguindo Jesus, doutores da lei, sempre seguindo Jesus. E Jesus ouve uma mulher no meio da multidão, estava tão embevecida com a palavra de Deus, estava tão maravilhada com Jesus, que ela disse bem alto no meio da multidão: Bem-aventurada aquela que te gerou, bem-aventurados os seios que te amamentaram. Como aquela mulher gostaria de ter sido a mãe daquele rabino, a mãe de Yeshua de Nazaré. Como seria maravilhoso para ela. Ela estava maravilhada com a sabedoria de Jesus, com o poder de Jesus. Mas Jesus então disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Muitas vezes nós queremos, ou as pessoas querem coisas ritualísticas, querem glórias palpáveis. E Jesus nos traz sempre, nos remete sempre para Deus e para a sua palavra. Ela disse: Feliz a mulher que criou você, feliz os seios que te amamentaram. Feliz, sim, feliz. Mas Jesus disse: essa felicidade é estendida para todos. Não aquela que deu para Jesus, mas aquilo que Jesus tem para dar para a humanidade. Felizes os que ouvem e praticam. Não adianta ouvir. Eu já encontrei mendigos na rua, mendigos, que quando você vai conversar com eles, dar um dinheiro, ajudá-los, dar uma comida, e eles começam a falar as Escrituras. Já encontrei um mendigo que citou todo o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz do Senhor: meu refúgio, meu Deus, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. E ele vai citando todo o Salmo 91. Mas o que é o Salmo 91 para ele?
Nada, nada, pois ele não está vivendo de acordo com aquilo que ele sabe, com aquilo que está na mente dele, com aquilo que ele memorizou. Não adianta, não adianta só saber, é necessário guardar, cumprir, viver. É isso que Jesus está dizendo. Felizes os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Em Lucas 8, 19 a 21, está escrito assim: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo, e lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Muitas vezes, algumas pessoas pensam que nós, os crentes, chamados também protestantes ou evangélicos, que a gente não gosta de Maria. Fala, os crentes não gostam de Maria, só os católicos que gostam de Maria, veneram Maria, e os crentes evangélicos não. Não é verdade. Amamos Maria e temos Maria como exemplo de mulher, mas não como mãe de Deus. Porque Deus não tem mãe, Deus é Deus. Deus a criou e ela mesmo diz no seu cântico: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então tem a tradição dizendo que Maria foi concebida sem pecado, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Jesus, para não permitir que houvesse essa veneração a Maria, Jesus então disse, quando vieram, falaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Era para Jesus dizer: ai, tragam depressa minha mãe. E Jesus exaltasse Maria. Não que ele não amasse Maria, amava. Maria é um exemplo de obediência, mas Jesus a colocou no mesmo plano que todos os servos de Deus, que todos os profetas, os reis, os sacerdotes, os grandes homens de Deus, Samuel, Davi, Daniel, todos no mesmo plano que Maria. Ou seja, Jesus disse: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, ser filho de Deus, todos estamos no mesmo plano, como irmãos do Senhor, filhos de Deus. Quer coisa mais maravilhosa? Isso, felizes os que guardam, ouvem e guardam, ouvem e praticam. Vamos ver as recompensas em buscar a Deus e a sua palavra? Tem tantas recompensas. A palavra de Deus nos traz algumas. Vamos ver algumas? Aqui está escrito no Salmo 119, de 1 a 7. Aliás, todo o Salmo 119, com seus 176 versículos, os 22 letras do alfabeto hebraico, cada uma delas num acróstico de 8 versos, trazendo a exaltação à palavra de Deus. Diz assim, do verso 1 ao 7. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Ah, que coisa tão linda! As recompensas. Você quer estas recompensas de buscar a Deus
e a sua palavra? Você quer viver sob a luz da palavra de Deus e experimentar que tudo que Ele diz é verdade? Você é alguém que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos? Então, está escrito, bem-aventurados, felizes, os irrepreensíveis em seu caminho, que andam na lei do Senhor. Ser irrepreensível no caminho do Senhor não é como os fariseus que davam o dízimo de cada cebolinha, de cada folhinha de salsa que tiravam da sua horta. Não é esse ritualismo, religiosidade. Não é isso. Andar nos caminhos, ser irrepreensível. Irrepreensível é aquele que não é digno de repreensão. É aquele que está fazendo a coisa certa, da maneira certa. E para fazer a coisa certa é com humildade. Você é uma pessoa humilde. O que é uma pessoa humilde? É aquela que reconhece quem ela é. Reconhece quem Deus é. E reconhece quem é o seu próximo. E ela faz o que tem de fazer diante de Deus, diante de si mesma, diante do próximo. É uma pessoa humilde, é irrepreensível e anda na lei do Senhor, faz o que o Senhor orienta. Bem-aventurados, felizes os que guardam as suas prescrições, guardam a palavra e buscam a Deus de todo o coração. Você busca a Deus de todo o coração? Então você é feliz. Uma consequência, uma recompensa de buscar a Deus e sua palavra é ser feliz. Ser feliz não é ter, é ser. É ser filho de Deus. É ser alguém temente à sua palavra. Tem o temor de Deus. E esses não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Para que praticar o mal? Para que pecar? Para que entrar pelo caminho das drogas, pelo caminho do vício, pelas abominações? Para que? O final deles é morte. Mas no Senhor nós experimentamos a vida. E aqui diz a palavra, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Deus deixou a sua palavra, Deus deixou a sua lei, Deus deixou a Escritura para a gente viver isto. E nisto está segurança. Por exemplo, você olha os 10 mandamentos, vamos dizer os 4 primeiros com relação a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem lhes prestarás culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e lembra-te do dia do sábado para o santificar. Nestes 4 primeiros mandamentos é o nosso relacionamento com Deus. É ter Deus como nosso Deus. É não fazer imagem de escultura, é crer nesse Deus invisível, mas real. Que está aqui comigo, está aí com você, está em toda parte e comunica conosco. Deus real, Deus pessoal, é não tomar o seu nome em vão, mas saber que quando nós o invocamos, Ele está perto de todos que o invocam. E ter aquele dia de descanso semanalmente, não apenas para descansar, mas para louvá-lo, celebrar o seu nome e renovar as nossas forças para continuar vivendo, servindo, trabalhando. Mas os outros 6 mandamentos, começando do 5º, honra teu pai e tua mãe. Depois vem, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Imagina se a partir de hoje todo mundo no mundo obedecesse esses mandamentos. Todos honrassem os pais. Uau! Nossos filhos, nossa geração seria curada honrando seus pais. Ninguém matasse ninguém. Que maravilha seria o mundo. Andaríamos com total segurança pelas ruas, pelas nações. Ninguém ia matar ninguém.
ninguém ia roubar de ninguém. Ai, que maravilha! Todo o dinheiro seria bem empregado, esse mundo ia virar um paraíso. Ninguém mentisse. Oh, se ninguém mentisse, viveríamos dentro da verdade, ajudando uns aos outros e tendo progresso, tendo... Que coisa linda não mentir, não cobiçar, não ter inveja do outro, e a inveja que produz tantas mortes, tanta coisa, tanta traição, tanta coisa terrível. Imagina, é isso, andar na lei do Senhor. A recompensa é viver paraíso aqui na terra. Sabemos que temos aflições, sabemos que o mundo jaz no maligno, mas quando nós vivemos a vontade de Deus, a palavra de Deus, nós experimentamos a leveza, a santidade, o prazer de viver. Você tem vivido assim? Que tal orar? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu tenho vivido tão longe da Tua vontade. Eu não tenho feito o que o Senhor quer. Eu não tenho experimentado esta alegria de viver na Tua presença. Perdoa-me, lava-me, limpa-me. Dá-me um coração puro e sincero diante de Ti. Eu me entrego a Ti para fazer a Tua vontade. Ensina-me cada dia a Tua palavra. Sou Teu, inteiramente Teu, com tudo que tenho, com tudo que sou. Enche-me com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos viver sempre assim, na presença de Deus, guardando a Sua palavra. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.